Hoje, então, a gente dá continuidade na nossa série, né? Temos falado, então, desde o dia 1º de março, sobre os valores da nossa igreja, quem nós somos, para onde a gente está indo. Lembrando que sempre no primeiro domingo do ano, de março, né? De todos os anos, eu gosto de começar o nosso ano útil, digamos assim, depois do Carnaval, falando sobre para onde a gente está indo, o que a gente está construindo. Esse ano, então, tem sido um pouco mais completo esse raciocínio, já que nós estamos trazendo a resposta, então, de muitas orações e construções de quem nós somos e para onde a gente está indo. Através dessa série, então, que eu iniciei após o domingo, né, de 1º de março, no dia 8 de março, nós temos caminhado, já estamos hoje chegando ao 4º valor, né, já falamos aí sobre espiritualidade, falamos sobre serviço, semana passada sobre restauração, e hoje falaremos sobre esse processo da transmissão da nossa fé, que a gente chama popularmente de evangelismo, mas ele é muito mais complexo do que isso. Vou tentar explicar hoje, né, no pouco tempo que eu tenho, porque agora eu vou tentar voltar a pregar só 1 hora, né, me passei, a Brenda estava editando os nossos vídeos e disse que não cabia, né, que teve que ser cortado ao meio. Então, se Deus me ajudar, eu prometo que eu não passo das 8h30, tá? Pode ser que eu acabe antes, mas não é uma promessa, nunca fiz essa promessa e quando eu fiz eu não cumpri, então eu não faço mais. Mas hoje a gente vai falar então, né, tentar juntar naturalmente o assunto da Páscoa e da ressurreição de Cristo com o nosso valor, né? Então, oremos agora para que Deus me ajude a casar essas duas coisas e a gente conseguir caminhar e se entender, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos entregar esse próximo momento nas tuas mãos, pedindo que o Senhor possa abençoar, Deus, em primeiro lugar, a minha mente e dando clareza para ela, lucidez, de tal forma que eu consiga explicar, Deus, as coisas que o Senhor colocou no meu coração, os versículos que eu terei diante de mim e os conteúdos que aqui estão escritos, Deus. Que todos eles possam ser bíblicos, que eles possam te honrar, Deus, e que eles possam edificar a tua igreja. Oro também pela vida de cada pessoa que vai me ouvir, tanto aqui presencialmente como pela internet, que o Senhor também abençoe, Deus, a vida de cada um e que esse tempo juntos aqui possa ser uma bênção e possa servir para o nosso crescimento coletivo em nome de Jesus. E que a gente saia ao final nos parecendo mais contigo. Amém. Então, como eu disse, falaremos de duas coisas, tá? Ressurreição de Cristo, né? Já que estamos na Páscoa, e sobre o que isso implica na nossa vida, naturalmente associado à ideia, então, de evangelismo, de transmissão da nossa fé. Quero convidar você a abrir no nosso primeiro texto, né? Nós não seguiremos somente um texto, como tem sido praxe nessa série. Nós estamos fazendo sermões temáticos, naturalmente, então a gente vai para vários textos. O primeiro deles está em Lucas, capítulo 24. Quero convidar você a abri-lo. Lucas 24, de 1 a 8. Raquel, botei 1 a 18, mas foi erro de digitação, é só de 1 a 8. Tá? De 1 a 8. Lucas 24, de 1 a 8. Lucas 24, de 1 a 8. Então, nós vamos falar primeiro da ressurreição de Cristo. No primeiro ponto. No segundo ponto, falaremos da nossa, né, ressurreição, o que isso implica, e depois da parte do evangelismo. Vamos lá, Lucas 24, de 1 até o 8, ele vai dizer: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, aqui Jesus já tinha morrido, né? As mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então, ou seja, na cabeça delas, Jesus estava lá e elas foram, então, para encontrar um corpo, né? Um corpo morto. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Desculpa. Ficaram perplexas, isso, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram, preste bem atenção porque essa frase, você já me ouviu, quem está aqui há alguns anos pregando, para mim ela é uma das frases mais importantes da narrativa bíblica, porque o assunto mais importante da Bíblia é a morte e ressurreição de Cristo, é a nossa salvação, o relacionamento de Deus com o homem. E essa frase, então, ela vai dizer o quê? Porque estão procurando entre os mortos aquele que vive. Essa é uma das peças-chaves, ou a peça-chave, eu diria, do cristianismo. Por quê? Essa é uma frase que eu gosto muito de repetir quando toco nesse assunto, porque morrer, todo mundo, mas morrer e ressuscitar, só o Senhor Jesus. E claro, através dele, então, nós ressuscitaremos com o corpo glorificado na glória, graças à nossa salvação. Então, essa é a questão. Elas foram procurar alguém morto, elas foram procurar um corpo, foram
cuidar de um corpo, levando as especiarias. E eles, então, os anjos falaram, porque estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrando-se de que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se das palavras de Jesus. Ontem, então, no sábado, a gente organizou, né, as coisas com a Cecília em casa, fizemos um híbrido, né, de Bíblia com coelhinho da Páscoa, então ela ganhou chocolates, mas ela também aprendeu sobre a ressurreição, e fizemos a nossa ceia hoje. Na sexta a gente fez também um momento para eu explicar, né, que Jesus tinha morrido, e aí no sábado ela disse, tá, o que acontece hoje? Eu falei, hoje ele está lá morto, ele está guardado lá dentro do túmulo esperando eu ressuscitar, é só amanhã. E ela, ela queria que acontecesse alguma coisa no sábado, e eu disse, filha, né, no sábado não acontece nada, porque isso que a Bíblia diz, que foi no terceiro dia, né? Morre num, fica paradinho no outro e ressuscita no terceiro. Então, basicamente, o ponto alto da nossa fé, não desse sermão, da nossa fé, é a Páscoa. Né? E até interessante, isso não é uma quebra de paradigma, mas é importante que você reflita. Né? Como igreja cristã, a gente comemora e lembra muito do Natal. A maioria dos espetáculos das igrejas são no Natal, foca no Natal, convida os não cristãos no Natal, e não tem nenhum problema. Mas se você for olhar teologicamente, a Páscoa é mais importante. Por quê? Porque nascer todo mundo nasce, mas morrer e ressuscitar só Jesus. O ponto alto para nós, da nossa fé, é o fato de que nós temos um Deus que não está morto. Um Deus que teve a capacidade de, né, morrer e ressuscitar como prova da nossa fé, e eu vou explicar um pouco isso. E que hoje, então, está vivo. A Bíblia diz, à destra do Pai, à direita de Deus. Então, ou seja, nós nos relacionamos com um Deus vivo. Essa é uma das grandes características e diferenças da nossa fé. Aí você diz, Caio, por que explicar isso com tantos detalhes? E eu vou dizer, tá? Antes de só ler, eu quero dizer o primeiro ponto, que é a Páscoa é sobre a vitória de Jesus na cruz. Então você precisa lembrar disso. Né? Eu sei que a gente está no meio de cristãos, e é óbvio que se eu perguntar o que é a Páscoa, você não vai dizer coelhinho, ovo, né, e lojas americanas. É claro que você vai dizer, não, a Páscoa é sobre Jesus. Mas você precisa entender exatamente que aspecto. A Páscoa é sobre a vitória de Jesus, sobre aquela cruz, sobre a morte, sobre a tumba. Eu vou ler para você uma explicação que eu achei pertinente trazer, porque o raciocínio da morte e ressurreição de Cristo ele é simples, num certo sentido, mas ele é muito complexo em outro. Você tem que entender por que isso foi necessário, da onde isso veio, qual a relação disso com o Antigo Testamento. Então eu vou ler para você alguns parágrafos, espero que você ouça com bastante carinho, que isso te ajude a construir, né, de alguma forma, uma linha de raciocínio para entender por que chegamos até Jesus e por que isso é importante. A Bíblia apresenta o pecado não apenas como um erro moral, mas como uma rebelião contra a santidade de Deus. Essa é a primeira questão sobre o pecado. Então, ele não é só um erro de moralidade, ou seja, quando você peca, você não simplesmente, né, uma das traduções do Antigo Testamento para pecado é errar o alvo, né? Você não está só errando o alvo da moralidade, você está ofendendo a santidade de Deus, né? Porque Deus ele é perfeito e ele não peca. Desde Gênesis, nós vemos que o ser humano rompeu o seu relacionamento com o Criador, né? Lá a história do Jardim do Éden, trazendo culpa e separação. Então, é isso que o pecado ele traz sobre nós, né? Culpa e a separação de Deus. Deus é perfeitamente santo e justo e, por isso, o pecado precisa ser tratado com justiça. Ao longo, então, do Antigo Testamento, especialmente na lei mosaica, né? A lei de Moisés, aquela que advém dos 10 mandamentos e todos os outros juntos, né? Os outros 614, ela estabelece o sistema de sacrifícios, mostrando que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E é interessante que essa frase ela é citada também em Hebreus, no Novo Testamento. Né? O livro de Hebreus ele é um livro muito interessante, porque ele é neotestamentário, mas ele é o livro que mais traduz o Antigo Testamento para a gente. E se você quer entender sobre o sacrifício de Cristo, sobre essa história do sangue, por que se fala de sangue, Hebreus explica isso. Hebreus 9, 22 é esse versículo que eu citei. E é um versículo que eu me lembro de ter gravado ele muito cedo, e ele sempre me chamou muita atenção. Porque eu sempre me perguntei, por que Jesus teve que morrer? Por que sangrou? Por que foi tão triste? Eu não sei se você já viu, né, tanto o filme do Mel Gibson, né, O Paixão de Cristo, como o próprio filme Jesus, os dois eles são muito doídos de assistir. Né? Eles trazem assim, muita realidade, aquele momento da dor de Cristo, né, do sacrifício. E aquilo sempre me doeu muito, dizer, né, Deus, por que deixar ele sofrer tanto? E a Bíblia responde isso, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por quê? Porque quando você sacrificava um animal, você
né, cortava ele, deixava escorrer o sangue, depois se sacrificava, né, as partes, etc. Então, voltando. O cordeiro pascal, né, ele é instituído em Êxodo 12 e ele aponta para essa verdade. Então, é isso que eu expliquei. Ó, um inocente morre no lugar do culpado. Se você vai para Levítico, bem no início, 1:4, ele vai dizer isso, que você põe sobre o animal, não precisa abrir, né, só uma situação, põe sobre o animal a culpa do pecado. É isso que o Antigo Testamento vai ensinar para o povo. A questão é, alguém tem culpa desse pecado. Porque quando a gente peca, nós somos culpados de pecar. A gente afronta a santidade de Deus. E aí o que a Bíblia diz? Então, alguém vai ter que levar essa culpa. Joga a culpa no pobre do animal. Aí a culpa vai para o animal, através de um sacrifício, ou de, né, soltava às vezes o bode para o meio do deserto. São várias formas, ou sacrifício de animais menores, ou às vezes se você não tinha dinheiro para o animal, a Bíblia vai explicar tudo isso, né? Faziam sacrifício com farinha, com cereais, etc. Então nem sempre havia morte, né? Mas via de regra era através do sacrifício no sangue. Então, voltando para o texto, a gente precisava que alguém levasse a nossa culpa, que alguém substituísse a nossa culpa. E então Deus instituiu através desse cordeiro pascal, desse animal que substituía. Continuando, então o sangue, né, derramado trazia esse livramento. Esse sistema ele não removia definitivamente o pecado, mas ele preparava o caminho, ensinando que seria necessário um sacrifício perfeito e definitivo. Né? E é por isso que quando você precisava sacrificar um animal no Antigo Testamento, ele tinha que ser lembra que a Bíblia fala perfeito, sem manchas, né, sem a patinha quebrada, etc. Dentro da nossa compreensão, né, teológica, nós entendemos que Jesus Cristo ele é o cumprimento pleno dessa expectativa, então. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Cordeiro de Deus. É por isso que você precisa entender o que quer dizer quando fala em Cordeiro de Deus. Ele faz essa substituição. Cordeiro de Deus. Sem pecado. É por isso que é muito importante que Cristo não tenha tido pecado. É por isso que eu quero que você entenda por que ele não pecou e qual que foi a diferença dele para nós. Ele viveu como um homem, como um ser humano, né, do 0 aos 33 anos, nascido de uma mulher. Passou o que nós passamos, a Bíblia vai dizer que ele sentia fome, sede, sono, cansaço. Né? É claro que esse assunto aqui não é o meu, você sabe que eu não gosto de falar de teologia profunda e difícil aqui, mas só para dar um relance. Uma discussão muito profunda é: Jesus era Deus, era homem, o que ele era? Né? E a resposta hoje mais bem aceita, e a que é aceita pela nossa denominação, é os dois. Ele, quando aceitou e quando veio ao corpo de um ser humano, ele se submeteu 100% a uma natureza humana, permitindo então que sofresse o que um corpo sofre. Ele precisava dormir. Ele não dormia porque ele queria, ele precisava, ele estava dentro de um corpo. Ele não comia, né, como, sei lá, pensa num filme de ficção científica, quando um robô come e cai num buraco vazio. Ele comia porque ele tinha um corpo, né, então ele precisava daquilo. Ao mesmo tempo, ele era também 100% Deus. Aí, claro que isso buga o nosso cérebro, mas esse é o nosso entendimento. Ele nunca deixou de ser Deus, por isso a sua capacidade de fazer os milagres, né, e por isso, inclusive, a sua capacidade de nos trazer a salvação. Então, 100% as duas naturezas. Por isso, sofrendo num corpo de humano, mas tendo o poder divino para, quando estava dormindo no barco e o mar se agita, e vem os discípulos desesperados, ele acorda e manda o mar se acalmar. Ou seja, uma natureza humana dormindo, porque estava cansado, e uma natureza divina dizendo: não, deixa que do mar eu cuido, porque o mar quem fez fui eu. Que a Bíblia vai dizer em João que pela palavra dele todas as coisas foram criadas, lá no capítulo 1 de João. Amém? Voltando. Então, ele é o Cordeiro de Deus sem pecado, que voluntariamente se oferece no nosso lugar. Na cruz acontece, então, a expiação, ou seja, esse processo, né, da culpa para ele. Cristo assume sobre si a culpa dos pecadores e satisfaz essa justiça de Deus. Ou seja, alguém pecou e alguém vai ter que pagar. Né? Isso é uma teologia muito equilibrada, que ela é muito importante para nós. O que é uma teologia desequilibrada? É aquela que puxa Deus para uma ponta. Né? É aquela velha história da balança. Você bota Deus numa ponta da graça e do amor infinito, ele senta naquela ponta e ele entorta a balança. Não, Deus é amor, Deus perdoa tudo, Deus é graça. É claro que é. E é claro que ele perdoa os pecados. Só que uma balança, para ser equilibrada, o que você faz? Você bota algo do mesmo peso do outro lado. Porque o mesmo Deus que é graça, que é amor, ele também é justiça. É um dos atributos e características pelas quais a gente conhece Deus. Então, ele é muito gracioso, muito amoroso, não se preocupe com isso. Eu preguei isso semana passada, né, no livro de João, naquela história tão importante para nós de João capítulo 11, né, da mulher adulta. Então, é claro que ele é graça. É claro que ele é aquele que estende a mão e diz: ó, vamos de novo, né? Que ele fala para ela: começa de novo, não comete o mesmo pecado. Só que o mesmo Deus também quer justiça pelo pecado que nós cometemos. E Jesus entra nisso e se coloca no nosso lugar. Então,
Não se trata apenas de um exemplo de amor, mas de uma substituição real. Ele morre a morte que nós merecíamos. Essa é a substituição, a expiação. Ele entra no nosso lugar, ele morre a morte que nós merecíamos. Assim Deus então permanece justo, pois o pecado foi punido, ao mesmo tempo justificador, pois oferece perdão aos que creem. E a cruz então é o ponto onde a justiça e a graça se encontram de forma perfeita. Grave essa frase, né? A cruz é o lugar onde se encontram as duas coisas. Um Deus que ele é justo e por justiça entra a punição como parte do processo. Você foi culpado e você precisa pagar por isso, porque você pecou. Ao mesmo tempo entra o próprio Jesus, né, escorrendo o sangue dele, vertendo na cruz, dizendo, não se preocupa, eu vou fazer isso no seu lugar. Então, é importante você ouvir tudo isso, entender tudo isso, para que você entenda frases que são ditas ou em músicas, ou por mim, ou em livros, ou ao longo da sua história de fé. Quando ele diz, ele morreu no nosso lugar, foi por isso. Ele sangrou no nosso lugar, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro santo, por isso, porque ele não tinha pecados. E aí se você vai para Gálatas, né, não é todo o teor do meu sermão, não vou abrir ele agora, mas só vou citar de cabeça. Se você vai para Gálatas, no capítulo 3, Gálatas é um livro incrível, porque ele explica muito bem essa relação da lei com o pecado, da lei com a graça. E aí lá no 3:10 ele vai citar, né, o Antigo Testamento dizendo, maldito aquele que for pendurado num madeiro. E ele diz que Jesus se torna maldito por nós porque ele se permite, então, né, ele não foi obrigado, ele se permite ser pendurado no madeiro para que ele se torne uma anátema, uma maldição, e através da maldição que ele recebe, então, nós nos livramos. Então é quase um processo injusto, é como se nós errássemos e ele dissesse, não, eu vou levar a culpa. Mas não é injusto, claro, porque ele é fruto do quê? Do amor de Deus. Aí vai para João 3,16, ele diz o quê? Que Deus amou tanto o mundo. E foi esse amor imenso que fez com que Cristo viesse. Amém? E por último, portanto, então, a necessidade da morte de Cristo, ela está enraizada no caráter de Deus e na gravidade do pecado humano. Não havia outro meio de reconciliação, senão por meio de um sacrifício perfeito. Jesus ele não foi vítima de circunstâncias, mas ele cumpriu o plano redentor estabelecido desde a eternidade. Sua morte, ela paga, então, o preço do pecado, e a ressurreição confirma que o sacrifício foi aceito. É por isso que a Páscoa, então, ela não é apenas memória, mas ela é celebração de vitória. Vitória sobre a cruz. O Cordeiro foi morto, o pecado foi vencido, e agora a plena salvação para todo aquele que crê. Né? Então a gente precisa dessa última parte, a plena salvação para todo aquele que crê. Não que apenas exista a plena salvação. Precisa de um elemento a mais. O elemento a mais é a crença, a fé. Amém? Agora a gente vai abrir em Isaías e vamos fechar esse grande raciocínio. E lá você vai ver então o que? Essa profecia acerca de Cristo. Isaías 53, 5 e 6. Isaías 53, 5 e 6. Vai dizer que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Talvez você diga, Caio, que legal, esse texto explica tudo que você acabou de explicar. E a verdade é essa, ele explica. Só que o que você precisa entender é que esse texto ele não é neotestamentário. Lembre-se disso. Nós estamos aqui no Antigo Testamento, nós estamos muito tempo antes da vinda de Cristo. E é por isso que a nossa fé ela se baseia na crença, não se preocupe nisso, mas ela não é uma fé irracional. Ela tem aspectos de razão, e um deles é, Jesus ele foi profetizado, isso aqui é uma profecia, né? Ou seja, alguém inspirado por Deus, chamado Isaías, um profeta, ele ouviu de Deus uma direção, não sabemos em que formato, e ele então transmite essa direção ao povo, dizendo, ó, vai vir alguém. Agora, a gente lê esse texto retroativo já é emocionante. Você precisa ler esse texto e entender o que ele está dizendo. Ele está prenunciando a vida de Cristo. Ele está indo lá na frente. Agora você imagine duas coisas. Primeiro, na época, e eu imagino que na época foi difícil ouvir esse texto do tipo, tá, mas o que esse cara está falando? Porque aqui a gente estava, pensando no Antigo Testamento, a gente estava numa construção de um raciocínio.
Agora, quem viveu isso ao vivo, né, agora no Novo Testamento, ou seja, Jesus caminhando por ali, e as pessoas tentando entender o cumprimento, também foi difícil. E você sabe, é isso que a Bíblia nos apresenta, um dilema. Será que era o Messias? Não era o Messias? Era ou não era? Era ou não era? E fica aquela crise. E aí o que é muito legal é quando a gente caminha para Atos, né, o único livro histórico, então, do Novo Testamento, que vai mostrar o início da história da igreja. E aí nós temos os discursos, né, os sermões lá de Pedro, onde alguns milhares se convertem. E, gente, desculpa, aquilo é muito emocionante. Se você consegue ouvir, né, ler, e quase ouvindo Pedro pregando, foi um dos primeiros sermões evangélicos do mundo, né, baseado no Evangelho. Foi um dos primeiros, talvez, registrados, Atos capítulo 2, né, tem o derramamento do Espírito, e depois ele vai para uma reunião pública e prega lá um sermão lindo, longo. E o que a Bíblia diz? Milhares de conversões. Por quê? Porque eles entenderam, ele estava explicando isso, eles entenderam. Este homem que andou no nosso meio, morreu e ressuscitou, ele está vivo. Isso volta para nós. A nossa Páscoa, gente, ela não é sobre morte. Né? E com todo respeito, se há alguém católico aqui, ou você já foi, é por isso que a nossa cruz está sempre vazia. Porque Jesus ele ficou muito pouquinho lá. E é por isso que eu gosto dessa frase. Ainda hoje eu estava procurando uma música que falava isso, né? Nem a morte pôde pará-lo. Então, o nosso Jesus ele não parou na cruz, ele não estacionou lá, ele só desembarcou. Sabe quando você para, embarque e desembarque, você tem que sair rapidinho para não tomar multa? Foi isso. Ele parou, fez o que tinha que fazer, ficou as horas que precisava, ficou os dias que precisava no túmulo, mas a diferença da nossa fé e a inspiração da nossa fé e a importância da nossa Páscoa é que nós, quando nos relacionamos com Deus que está vivo, que ressuscitou e que venceu a morte na cruz. Amém? Uma frase para a gente terminar o nosso ponto. Eu gosto muito do Spurgeon, né? Já falei para vocês, Charles Haddon Spurgeon, e ele fala o seguinte, ó, se você quiser medir o amor de Deus, olhe para a cruz. Ela é sobre o amor de Deus. Se você quiser medir o seu pecado, olhe novamente para a cruz. Então, ou seja, a cruz é sobre amor, a cruz é sobre os nossos erros, a cruz é sobre justiça, a cruz é sobre graça. As respostas da nossa fé, elas estão naquele ato na cruz. Como eu disse antes, né, é um entroncamento perfeito da justiça de um Deus que é perfeito, diz, ó, isso é pecado, eu não vou fingir que eu não vi, para um Deus que diz, apesar de ter visto, eu vou te dar uma escapatória para isso, e não vou deixar a sua vida acabar por causa disso. Amém? Vamos caminhar então, a gente agora ouviu sobre a ressurreição de Cristo, a razão dela, a natureza dela, a importância dela, agora vamos alinhar isso com a nossa vida. Então, nosso segundo ponto, ele vai partir de Romanos capítulo 6, você pode abrir lá, Novo Testamento, Romanos capítulo 6, capítulo 6, versículo 4 a 7, Romanos capítulo 6, versículo 4 a 7. Romanos 6, versículo 4 a 7. Romanos 6, 4 a 7. Ele vai dizer, portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Versículo 5, se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, preste atenção nisso, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. E aí isso nos leva então para o nosso ponto 2, que é por que evangelizar? O que isso tem a ver com a ressurreição de Cristo? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o nosso quarto valor, que é o valor do evangelismo? A resposta é, porque eu também morri na cruz e eu ressuscitei espiritualmente. Não é isso que a Bíblia ensina, que nós estávamos mortos no pecado. Mortos quando vivíamos no pecado. E agora, então, ressuscitamos para uma nova vida. Então, a minha vida, ela não é mais minha. Ela é de Cristo. Eu agora vivo para Ele. Então, ele vai dizer que sabemos que o nosso velho homem, voltando ao texto, foi crucificado com Ele. Gente, essa é a natureza da salvação. Preste muita atenção à conversão a Cristo. A fé cristã, a fé evangélica, ela não é uma fé teórica, ela não é uma fé filosófica. Você precisa entender isso. Nós não somos uma religião filosófica e intelectual.
Apesar de necessitarmos da intelectualidade para entender a Bíblia, que é um livro gigante, nós não somos uma religião intelectual. Nós somos uma religião ligada a relacionamento, ligada à vida, ligada a decisões, ligada à prática. Então, ou seja, não tem como você ser um cristão intelectual. Ou seja, você vive a sua vida como você quiser e você estuda o cristianismo. Você pode fazer isso, mas você não é um cristão. Por quê? Porque se você é um cristão, o que vai acontecer? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Crucificado para que o corpo pecaminoso fosse destruído, de modo que a gente então não é mais escravo do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. E no início ele vai dizer que nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, às vezes vem aquela pergunta, né? O que é o batismo? Para que serve o batismo? O batismo salva? Não, o batismo não salva. O batismo é um símbolo. Para nós cristãos, o batismo é um símbolo. O que salva é a fé no Cristo. O batismo é um símbolo de quê? De morte e ressurreição. Quando você entra dentro daquela água, você está dizendo assim, o velho homem morreu. Quando você sai daquela água, você está dizendo, renasci para Cristo. Eu ressuscitei. A gente não usa esse termo porque ele, é claro, é um termo pesado, mas teologicamente você pode dizer isso, porque é isso que a Bíblia está dizendo, que nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida e ressuscitaremos uma segunda vez num corpo glorificado no céu. Amém? Então, continuando. Eu morri na cruz e ressuscitei. A minha vida não é mais minha, agora ela pertence a Cristo e é por isso que eu vivo para Ele. Então, agora eu quero ler para você um versículo, depois uma frase e dar algumas explicações. Versículo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que morreu por todos, de que um morreu por todos, né? Ele, no caso. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é muito interessante porque não é desconfortável para mim pregar isso, mas é radical, é duro de certa forma. Só que nós somos uma igreja bíblica, a gente não pode abrir mão de versículos. A gente não pode escolhê-los. Isso seria também um comportamento herético. E às vezes a gente fala, né, e eu não gosto desse termo, o evangelho é duro, a gente tem que pregar a verdade, doer quem doer. A gente pode ser equilibrado. O evangelho ele é perfeito, é isso que você precisa entender. A perfeição do evangelho ela está num Deus gracioso que sempre vai perdoar aquele que se humilhar e se ajoelhar e disser, eu sei que eu errei. Não existe a possibilidade de você se ajoelhar na sua cama de noite e dizer, Jesus me perdoa, e você receber uma porta na sua cara, espiritualmente falando, e Jesus disser, hoje não, hoje eu estou de mau humor. Hoje eu estou bravo com você. Isso acontece nos nossos relacionamentos. Isso pode acontecer, infelizmente, num casamento, numa relação pai e filho. Isso acontece com um chefe, isso acontece com amigos, com a perda de amizades. Todos nós vivemos isso. Né? Foi você, Lilian, né, que estava lá em casa e a gente estava mostrando as fotos e eu mostrei as fotos do meu casamento e lá tinha uma pessoa que eu amava muito e que hoje não faz mais parte da minha vida. Eu disse, não pergunto sobre essa história. É uma história doída, pula, um dia eu te explico. Perdi um dos meus melhores amigos, por circunstâncias da vida. É difícil explicar porquê, obviamente não vou expor aqui o porquê, mas perdi. Assim como hoje eu amo meu irmão, mas eu não tenho relacionamento com ele. Eu amo meu pai, né? Você sabe a minha história, ela é longa, não vou explicar agora, mas também não tenho relacionamento com ele. Então, ou seja, a vida acontece. Nós não gostaríamos que assim acontecesse. Só que Deus não é igual. Você nunca vai deixar de ter um relacionamento com ele por causa de picuinha, por causa de briga. O que você precisa? Você precisa chegar diante dele e dizer, eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. Por quê? Porque olha o que a Bíblia está dizendo, você não vive mais para si mesmo. Você tem um Deus, você não pode ver como se ele não existisse. E da mesma forma que você tem um Deus que ama, que recebe, você também tem um Deus que espera coisas. Essa é a nossa santidade, ele espera coisas. Não em termos de expectativa de que a gente vai ser perfeito, não é isso que eu estou falando, ele espera coisas. Quando a Bíblia diz que a gente morreu e vive uma nova vida para ele, é claro que ele espera coisas. Ele espera que nós vivamos uma vida santa. O que é uma vida santa? Falamos sobre isso no primeiro sermão da série. Separada para Deus. Separada do pecado.
não mais entregue. Gente, essa é uma teologia difícil de entender, mas eu vou explicar de forma bem simples. Você peca, eu peco. Vamos pecar até o último dia de vida na terra? Vamos. E é impossível não pecar. Preste bem atenção, é impossível. Tá, mas então para que serve a salvação? Letra A, para tirar a culpa eterna desse pecado, é isso que eu estou tentando explicar aqui. E letra B, para te dar um caminho para tirar a culpa diária do pecado, para você não precisar viver uma vida sendo culpado. E letra C, para diminuir a frequência do pecado, entendeu? Para diminuir a frequência, porque agora a gente peca porque não tem como não pecar, não porque vivemos libertinagem, ou seja, deliberadamente pecando. Preciso que você entenda a diferença. A diferença é essa, se você está comprometido com Cristo, você vai pecar. Não há uma ilusão da minha parte que você não peque, eu espero que você também não tenha uma ilusão que eu não peco. Até porque eu sempre fui muito transparente. Você já me viu pecando, infelizmente. E eu já vi você pecando. É isso que acontece, porque nós somos humanos. Quando que a gente vai parar de ver uns aos outros pecando? No céu, lembra? 2 Coríntios, capítulo 5, quando receber corpo glorificado, saímos dessa barraca temporária que é o corpo que Deus nos deu. Então essa luta, ela é todos os dias. Nós temos um Deus que a gente pode voltar e dizer, Deus, estou aqui. Então, resumindo, a nossa vida ela não é mais nossa. A partir do momento que você, olha o termo, entrega a sua vida a Cristo, você não pode pegar de volta. E nós, né, como batistas, não acreditamos em perda de salvação. Então, a partir do momento que você entregou, já era. Você está salvo. Você pertence a Ele. Assinado o contrato não pode ser desfeito, né? Entregou, não é isso que a Bíblia diz? Que a gente recebe o selo do Espírito. E é por isso que nós não acreditamos na perda da salvação, porque a Bíblia diz que no ato da conversão, o Espírito ele passa a habitar em nós. Então nós não acreditamos na ideia de que quando você peca ou cai em pecado, ou está num pecado contínuo, o Espírito sai. Aí você se arrepende, o Espírito volta. Aí você erra de novo, o Espírito sai. Pelo contrário, o Espírito ele habita para sempre em nós, justamente para nos dar essa força e essa ajuda e esse poder para que a gente não viva no pecado. Por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. É isso que a gente leu. Então agora a nossa vida ela não é mais nossa, ela é daquele que morreu por nós. E a frase que eu disse, né, é de um pastor bem duro, mas eu gosto dele, né, se você souber ouvir e ler ele pensando bem, é o pastor Paul Washer, né, porque ele é muito duro, às vezes mais duro do que precisa, mas ele tem uma frase boa, algumas, né, e uma delas ele diz assim, ó, se o evangelho não transforma a sua vida, você então não entendeu o evangelho. Essa frase é boa porque ela é verdade, né, então não dá pra gente tirar nada, é isso que a Bíblia diz, né, 1 João, eu li para você semana passada, se não me engano, né? Não, foi outra semana. Mas no capítulo 1, né, a gente leu do 8 ao 10, ele diz que quem diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. E no 2 ele diz que quem diz que vive unido com Cristo, 2,6, se eu não me engano, deve viver como Cristo viveu. Então, se você diz assim, sou um cristão, estou unido com Cristo, viva como Cristo viveu. O ato, então, dessa nossa ressurreição espiritual nos leva a isso, a viver como Cristo viveu. Certo? E isso se aplica aonde, né, para a gente caminhar? Muito simples. Nos seus hábitos. Essa é a fé prática, né? Nossa fé não é filosófica, nossa fé não é teórica. Ela tem aspectos filosóficos, existe a filosofia da religião, inclusive foi uma das matérias que eu mais gostei de estudar no seminário, porque ela é complexa, mas ela é gostosa. Existe a teoria, existe os livros, e você sabe como existe, mas a nossa fé ela é viva. E ela é tão viva a ponto de um analfabeto conseguir viver ela, não é verdade? Conseguir viver, conseguir transmitir e converter gente. Porque ela é uma fé viva, espiritual, que toca o nosso coração. Ou seja, ela não é teórica, ela não está só vinculada à teoria. É claro que é um prazer poder descobrir cada vez mais a teoria sobre ela. Mas a raiz dela, ela está nessa transformação dos nossos hábitos, das nossas palavras, a nossa boca sendo purificada. É uma pena que eu não posso dar com clareza alguns exemplos, porque eu precisaria dizer as bobagens que eu dizia. Mas eu me lembro na minha adolescência, né, eu já expliquei que eu cresci na igreja, me afastei com, acho que 14, voltei com 16, mais ou menos, e a minha boca ela era um lixo. Mesmo tendo crescido na igreja, minha boca ela era um lixo. Um lixo, que você não tem ideia. E é interessante que eu não era uma criança assim, das mais rebeldes do mundo. Apesar, né, de ser skatista, na época haver o estigma do skatista marginal. Mas eu não era. Mas ainda assim eu não tinha claro e sólido os valores morais na minha vida. Então o que Cristo fez? Ele veio e ele limpou a minha boca. Aí você diz, Caio, você não fala nada feio hoje? Palavrão eu evito falar. Eu falo às vezes coisas que podem machucar.
Mas eu evito, porque eu não gosto. Não é porque eu virei um puritano e agora a minha língua, não pode porque é pecado. É claro que essa é uma das razões. Mas é mais do que isso. Quando você é uma pessoa que ama Jesus e permitiu que ele transformasse a sua vida, não combina. Boca suja com Cristo não combina. Mateus capítulo 12 vai dizer isso. Lá, acho que do 31, se não me engano, até o 35, ele diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados. E ele diz que que Jesus está vendo todas as palavras que saem da sua boca. Todas. Aí tu diz, e as dos dedos também? A dos dedos também, aquela que você escreve no WhatsApp. Todas elas. Desculpa dizer, né? Não é um sermão para assustar você, mas elas estão registradas. Porque Jesus não se esquece de nada. Do lado bom, mas também do lado ruim. Porque ele é justo, mas ele é amoroso. Lembra da balança? Então elas estão registradas. E ele diz que isso vai ser pesado para nos julgar. Vai ser observado no dia do julgamento. Então, voltando. Essa morte e ressurreição que nós vivemos, né, através do símbolo do batismo, né, e obviamente da nossa crença em Cristo, ela muda. As companhias, né, a gente volta a falar sobre isso, é interessante que eu me sinto pregando para adolescente, né, dizendo cuidado com quem você anda na escola. Gente, o adulto que anda com as pessoas erradas, ele destrói a vida dele. Aí você diz assim, mas então como é que a gente vai evangelizar se a gente andar só com gente certa? Eu vou explicar isso no terceiro ponto. Mas a resposta ela é muito simples. Se você andar com as pessoas erradas, tendo a sua fé frágil, você vai ser um errado. Ou vai fazer bobagens, ou vai falar bobagens, ou vai rir de bobagens, porque a sua fé é fraca. Se você tem uma fé sólida e entende que você está perto dessas pessoas, não só por interesse, né? Eu não gosto desse tipo de evangelismo puramente técnico e você é uma alma que eu quero levar para o céu. É um ser humano com uma história que pode ser seu amigo, não tem problema, mas a sua fé tem que ser sólida a tal ponto que você consiga conviver com essa pessoa sem que ela te influencie, gente. De tal forma que você influencie ela. Esse é o único segredo, ele é muito simples. Continuando. Nos locais, então, que nós vamos, essa nova vida transforma isso naquilo que a gente assiste, que hoje é o nosso grande dilema, né? E é muito interessante porque, eu já estou chegando aos 40 anos, já vivendo bastante tempo de fé, mais de 30 anos, e o discurso ele vai mudando, né? O que você assiste na TV. Por exemplo, eu não vi mais nenhum pastor hoje em dia falar mal de novela, né? Porque tem menos gente que assiste novela hoje do que no passado. No passado era o bicho-papão, né? A novela das 9, a novela das 8. Big Brother, eu já disse, ainda existe. Eu lamento que ainda exista que alguém assista aquilo. Mas hoje é uma briga muito menor. Qual que é a briga hoje? É rede social. Tempo e conteúdo, são duas coisas. O tempo que passamos ali desperdiçado e o conteúdo. Aí você diz, Caio, você é contra? Gente, eu já expliquei, eu não sou uma pessoa fundamentalista, eu sou conservador, são duas coisas completamente diferentes. O fundamentalista ele diz que tudo é pecado e se afasta de tudo, eu não acredito nisso. Isso é impossível. Você vai ter que viver escondido no meio do deserto, que foi aí que nasceram os monastérios, mas eu não acredito nisso. Eu acredito em equilíbrio. Equilíbrio. Use sua rede social. Veja ela, se divirta com ela. Só não passe sua vida lá na frente. Ponha limites. Quando você pôr limites, use o limite, né? Não tem coisa mais clássica do que botar o tempo do Instagram, vem o aviso, você simplesmente tira a notificação e segue a vida. Estabeleça limites. Fique um pouquinho, mas siga a sua vida. Não deixe de ler sua Bíblia porque está no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, ou em qualquer aplicativo, ou no seriado. Então, de novo, ao longo dos anos o discurso dos pastores muda, mas a natureza do processo é a mesma. Que é qual? Viva para Cristo. Viva para Cristo e torne o resto apenas entretenimento em momentos que você tem sobrando. Não no momento essencial da sua vida ou que substitua o relacionamento que você tem com a sua esposa. Por exemplo, não estou dizendo que a gente sempre faça isso, mas a gente tem o hábito de não usar o celular na mesa. E quando a gente usa é por algum assunto que a gente está discutindo, porque a gente está frente a frente jantando ou almoçando e falando de alguma coisa, então vamos ver sobre esse assunto. Por quê, gente? Porque se você está almoçando, né? É difícil fazer aqui porque eu estou com o microfone, mas com uma mão você está assim, a outra você está assim. E a 60 centímetros tem um ser humano na sua frente, você não está almoçando com essa pessoa. Então, lembrando que eu não moro com você, eu não conheço os seus hábitos, eu não dou indiretas do púlpito, nunca dei. Tudo que eu preciso explicar individualmente para alguém, eu faço no atendimento, isso que eu estou falando é genérico. Mas, gente, não faz sentido. Isso não tem a ver com a vida de Cristo para nós. Você perde a sua família quando você faz isso. Você perde momentos que são preciosos. E, gente, o almoço é 15 minutos. Da hora que você senta até a hora que você termina de comer, 15 minutos, pelo menos esses 15, faça isso. Não estou dizendo que depois a gente não pega o celular. Pelo contrário, nós temos um termo carimbado, né, e registrado pela nossa família que chama preguicinha.
Então, ou seja, vamos fazer preguicinha depois do almoço. Aí a gente vai lá, senta no sofá, bota o pé para cima e pode cada um fazer o que quiser. Chama a Cecília junto, às vezes sim, às vezes não. Mas na hora de comer, a gente conversa. Ou a gente tenta fazer a Cecília comer. Então, ou seja, a gente foca no relacionamento. Né, que às vezes é conflitante, porque, filha, de novo, não pega comida com a mão, para de fazer isso, senta direito, não fica olhando para o espelho. Todas as frases de sempre, mas a gente está ali, uns junto com os outros. Voltando. Na sua fé, ou seja, na forma de você enxergar a sua vida, na forma de você enxergar as coisas que você precisa, na forma de enxergar Deus, na certeza da sua salvação. Tudo isso tem a ver com essa ressurreição em Cristo. E, por último, na transmissão dessa fé. E isso nos leva para o terceiro e último ponto, que é o seguinte. Nosso quarto pilar, né, ele é sobre transmitir a nossa fé. E a frase que a gente construiu para descrever ele é: sou pessoalmente, grave a expressão, pessoalmente responsável por divulgar a minha fé e assim gerar novos crentes no Senhor Jesus. Não existe procuração de evangelismo, não existe isso. Claro que as pessoas tentam e talvez de alguma forma exista, né, em alguns contextos, mas aquela coisa de, né, o missionário lá da TV diz assim: você que quer evangelizar o Brasil, invista no meu programa. Aí o que você faz? Manda 50 pila por mês e diz: eu estou evangelizando o Brasil. Desculpa, gente, isso é só uma parte. Você pode fazer, né? Enfim, eles estão lá na TV, faz o que eles quiserem. Você pode fazer isso. Mas isso não tira de você a responsabilidade de compartilhar a sua fé. E eu vou explicar isso com detalhes no meu segundo subponto. Primeiro, a gente vai ler o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 15. Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 15. Esse aqui, para mim, é um dos principais sobre o nosso tema, tá? Romanos 10, versículo 14 e 15. Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, nós queremos que as pessoas invoquem o nosso Deus, a Cristo, em momentos de angústia, mas como que elas vão invocar se elas não creem nele? Aí, por que elas não creem? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue para eles? Como pregarão se não forem enviados? E aí, como está escrito, né, citando o Antigo Testamento, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Interessante porque esse texto ele é um texto, claro, usado para o contexto missionário, para o envio de pessoas. Só que, de novo, isso é uma procuração, você precisa fazer a sua parte. Qual que é a fé equilibrada? É isso que a gente busca, gente, pelo amor de Deus. Sem fanatismo, com equilíbrio. A fé equilibrada ela funciona da seguinte forma: você consegue evangelizar no Azerbaijão. Alguém aqui sabe onde fica o Azerbaijão no mapa, se eu te mostrar o mapa? Não sei se você já viu uma foto que rodou na rede social, e eu tenho rede social, então eu digo que eu sou contra o excesso, não a rede social em si. Eu tenho, entre aspas, né? Mas, enfim, eu uso um dos perfis da igreja. E aí, eu vi uma foto que era a seguinte: a ponte, americanos, né? A ponte no mapa onde fica a Ucrânia. E, gente, com todo respeito, não é difícil, tá? É só você olhar para o mapa da Europa, vai para a direita, tem a Rússia, que é gigantesca. A Ucrânia está bem coladinha do lado esquerdo da Rússia. Ok, dá para errar por um ou dois ali, mas ela está colada na Rússia, por isso que eles estão brigando, porque eles, né, fazem fronteira e estão lá se degladiando. Gente, tinha gente que botava na América do Sul, eu não sei se às vezes a pessoa avacalha essas pesquisas, mas tinha assim, ó, no meio do oceano, cada lugar avacalhado. Então, voltando, você sabe onde é o Azerbaijão? É difícil de achar no mapa, eu não acho no mapa. Eu sei que ele fica naquele bloco de países abaixo da Rússia. Não sei se você sabe que ali é Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, né, o próprio Afeganistão, todos eles ficam aqui abaixo da Rússia. Então, o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente não sabe nem onde fica, e eu não sei, se eu tiver que escolher qual deles é no mapa, quem sabe é o Rafa, porque o Rafa já foi lutar lá várias vezes. Mas então, ou seja, eu não sei onde fica, eu não consigo evangelizar lá. Eu não tenho ferramentas. Mas nós conhecemos uma família que está lá. Você lembra? A Gabi e o Rafa, que vieram aqui, sentaram com as 5 crianças ali atrás, nosso jantar missionário, agosto do ano passado. Eles falaram que seriam missionários lá e eu não sabia que seria tão rápido, e eles hoje estão morando no Azerbaijão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode fazer evangelismo por procuração, não é essa a ideia. Mas você pode apoiar o reino de Deus para que missionários que estão num país que você não acessa evangelizem, que é um país difícil de evangelizar, como o Azerbaijão.
Só que você fazendo isso é maravilhoso. Nós somos uma igreja missionária, a gente convoca você a fazer isso. E nós hoje temos 3 missionários adotados orando para adotar o 4º. E nós temos ações missionárias, nós temos a viagem missionária, que é quando? Ninguém sabe porque eu estou divulgando pouco. 29 de outubro a 3 de novembro. Como está longe, eu estou dando desconto. Mais grave, é no feriado de 2 de novembro, que é na terça. A gente vai viajar na quinta, volta, né, na segunda, feriado, desculpa. A gente volta na terça de madrugada. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. A gente vai para o Uruguai e vai fazer a nossa parte. Já fizemos ano passado com 42 pessoas e eu fechei essa semana o ônibus, falando isso eu preciso falar com a diretoria depois, e a gente agora então tem 2 ônibus reservados no nosso nome, para a glória de Deus, devemos R$40 mil, e a gente então tem que pôr 106 pessoas, porque a gente tem 2 ônibus de 53 lugares. Então daqui até novembro nós teremos 106 pessoas saindo do Rio Grande do Sul, talvez um 3º ônibus de um pastor de Curitiba, esse não é minha responsabilidade, não se preocupe, que ele quer trazer de lá, achei outro louco igual eu, e ele quer trazer um ônibus inteiro da igreja dele, e nós vamos para o Uruguai. O que a gente vai fazer lá? A gente vai evangelizar, não por procuração, mas em pessoa. Mas, além disso, a gente também pode evangelizar onde, gente? Do ladinho. Então, ou seja, você consegue chegar até o Azerbaijão através de oferta e de oração. Adotar um missionário é lindo, porque você faz parte dessa obra. Isso não é discurso de missionário, até porque eu não sou missionário, mas é isso, você faz parte dessa obra. Você vai junto quando você investe e quando você ora. Quando você vai para uma viagem missionária como a nossa, você investe, você está fazendo parte, e às vezes nem financeiramente, porque às vezes tem gente aqui que foi ano passado que ganhou, mas você investe tempo, energia. Aí você diz, cara, o Uruguai é longe, não quero ir. Você não tem para onde escapar. Nós temos muitas opções e eu vou citar 2. Acho que é sábado, dia 9 de maio, alguém vê na agenda, por gentileza, sábado, 9 de maio, nós vamos para Canela, do lado de Gramado. Arranjei uma igreja para a gente reformar. A primeira igreja batista de Canela, do pastor Diego, que foi seminarista comigo na Monte Serra em 2011, assumiu a igreja, uma revitalização praticamente fechada também, está fazendo um ótimo trabalho, a igreja cresceu, uma capela muito pequena, e ele precisa fazer um rearranjo para ganhar 20 lugares e mudar o banheiro de lugar, e talvez ressuscitar um 2º banheiro, que ele nem sabia que tinha, ele descobriu faz uns 2 anos, e ele já está lá 6, se eu não me engano. E aí você sabe, né, eu sempre digo, irmãos, a obra é que nem o bate-sinal, né, quando aparece lá no céu, o Batman sai correndo. Quando eu vejo uma igreja precisando de reforma, o que eu digo? Vamos lá e vamos fazer. Essa quinta, inclusive, o Wesley vai para lá, a gente ofertou ele por 1 dia e meio, ele vai dormir lá 1 dia, vai voltar na sexta, e vai ajudar um eletricista a fazer toda a elétrica para preparar a igreja para a reforma. É 9 de maio, alguém conferiu? Sábado, 9 de maio, a gente vai então junto para Canela, nós vamos na sexta de noite, vamos dormir lá em algum lugar que Deus vai descobrir para a gente vai trabalhar no sábado, no domingo, se eu não me engano, é dia das mães, então não tem problema, se você quiser voltar, pode voltar, mas talvez a gente fique domingo de manhã para terminar. Qual que é a ideia? Deixar a igreja pronta para eles, para que eles possam reinaugurar, porque no final de maio eles têm um congresso bem grande, que vai vir pastores de fora, tudo, e a gente quer abençoar a vida deles. Então você pode ajudar, você diz, Caio, mas como que pintar uma igreja é evangelismo? Porque nós acreditamos que a igreja precisa de uma estrutura para trabalhar, e é esse ministério que Deus nos deu. Aí talvez você diga, eu não posso ir 9 de maio, porque daqui a pouco você vai dizer que já tem uma agenda. Aí eu digo, não tem problema, porque em agosto a gente vai para Eldorado do Sul, cidade da nossa querida Elisa, da dona Isoldi. Por quê? Porque lá nós temos hoje um terreno muito grande da Igreja Batista Central de Porto Alegre, que foi doado em comodato, né, por 10 anos para a fundação da Cristolândia, no Rio Grande do Sul, que é um ministério de recuperação para dependentes químicos. E eu fui numa reunião com, né, a pessoa que está construindo isso, construindo não, reformando. Eles já têm lá uma espécie de centro de retiros que vai ser reformado. E, né, o pastor Jair estava lá comigo, você sabe, o bate-sinal tocou. Ele apareceu na tela, ele disse, a gente vai precisar pintar, reformar, fazer coisa, então nós vamos fazer. Conversei com ele e já nos ofereci. Então, resumindo, é isso. A gente tem bastante trabalho pela frente e temos a viagem missionária em novembro. Volte para o sermão. O que eu estou querendo dizer? Como que as pessoas vão crer se nós não nos movermos? Como que elas vão crer se nós não nos movermos? Né? Então, primeira coisa, preciso falar, senão ninguém ouvirá. Essa é a regra. Eu preciso falar, senão as pessoas não ouvirão. Esse assunto ele pode virar um problema quando nós achamos que nós temos a salvação e que a salvação ela é um presente. Então, preste atenção, aqui há uma pegadinha. A salvação é um presente?
Sim e não, essa é a resposta. Ela é um presente de Deus, Efésios 2, 8 e 9, eu já citei 1 milhão de vezes esse texto. A salvação é um presente de Deus para você, abra os braços e receba, e diga a Deus obrigado, porque não é por obras para que ninguém se glorie, é um dom dado por Deus, um presente dado por Deus. É isso que Efésios diz. Só que o problema, não problema da salvação, é que ela não é um presente exclusivo e particular. Essa que é a questão da nossa fé. Ela não é algo que você recebe e guarda. E diz, vou desfrutar. Entendeu? Vou explicar. Vamos pensar quando a gente estava no colégio, né? Não sei como era para você, né? Mas eu estudei em escola pública, tinha pouco recurso e raras vezes eu ia na cantina, né? No bar do colégio que a gente chamava. E aí você pode comprar lá duas coisas, um pirulito. O pirulito é algo que você divide? Não, né? Porque é nojento. Então o pirulito você ganha e você soca ele na boca, para não precisar dividir, né? E é isso que a criança faz, ela chupa ele inteiro e acabou. Então isso é um presente exclusivo, é para você. Você chupa até o final e está tudo resolvido. Ninguém fica chateado de não dividir uma lambida no pirulito, porque é nojento. Eu já fiz com a Cecília, eu já roubei um pirulito dela, mas ela é minha filha, né? Esse é o problema de ter um pai que gosta de doce, mas a gente está se entendendo. Agora a questão é a seguinte, a salvação é como você na escola, no mesmo colégio, com os mesmos poucos recursos, mas aí o que você comprou? Uma traquinas, que vem 15 biscoitos, ou vinha pelo menos, né, quando eu comia, hoje deve ser 8, vinha 15 biscoitos. O que você fazia? Tudo bem que dá para se esconder no banheiro e comer sozinho, mas via de regra, né, os mais chegados vêm pedindo uma bolachinha aí. Aí o que você faz? Você divide. Aí a pergunta é, você perdeu a sua bolachinha por dividir? A resposta é não. Você tem menos, mas você ainda tem. Então essa é a ideia. A diferença da fé é que é um pacotinho de bolacha recheado infinito. Eu sei que a ilustração ela é péssima, né? E me ouvindo eu estou pensando o que eu estou fazendo. Mas é essa a ideia, é algo gostoso, é doce, nos faz feliz, é isso que o doce faz. Só que a diferença é que a salvação ela não engorda, não dá diabetes, né? Não machuca a gente. É isso, não acaba. Você pode ir dividindo com todos os colegas. É como se você parasse o colégio e dissesse assim, ó, vem todo mundo aqui, né? Meu colégio era grande, devia ter acho que mais de 600 alunos, né? 300 por período, vem todos aqui, né? De manhã, de tarde. Vem todo mundo. Eu tenho um presente que não acaba. Se eu der, não acaba. Você pode ir tirando bolachinhas do pacote que não acaba. Hoje, amanhã e depois. Gente, você não perde nada evangelizando. Pelo contrário, você ganha. Eu vou fazer uma pergunta que isso aqui não é uma estatística. Ninguém precisa ficar chateado de não levantar a mão. É puramente ilustrativo. Alguém que já teve o privilégio de levar alguém a Cristo pessoalmente, de chegar e sentar e a pessoa orar com você e dizer assim, ó, temos algumas mãos, graças a Deus. Alguém já teve, vou facilitar a pergunta, de convidar para a igreja alguém que depois aceitou a Cristo? Mais mãos. Já está ótimo, não se preocupe. Vou ser sincero, eu tenho 31 anos de fé, 22 de pastor, e eu não sou um bom evangelista. Já falei que isso para mim é muito difícil. Mas eu tenho algumas pessoas que foram a Cristo através de mim. Claro, no sermão não conta, é marmelada porque eu estou aqui, é mais fácil. Mas em relacionamento tem algumas, inclusive gente que virou pastor e etc. É muito legal. Aí você me pergunta o que eu perdi. O que eu perdi, gente? Só a vergonha na cara, né? De ir lá e falar com a pessoa. Você não perde nada, você só ganha. Imagina que legal você dormir à noite pensando assim, eu pus alguém no céu. Tem alguém que teve a vida transformada porque eu falei de Cristo para ele. Tem alguém que teve a vida transformada porque ouviu que agora ele pode dormir em paz à noite. Que ele pode ter os pecados dele perdoados. Porque talvez para você, o seu pecado hoje não pese tanto. Claro que ele sempre vai pesar porque você tem consciência, o Espírito Santo faz pesar. Mas eu digo assim, num sentido de dor, de Jesus, minha vida é uma desgraça, talvez não seja mais assim. E é o meu caso. Eu sei que eu peco, eu fico triste quando eu peco, mas eu vivo feliz. Já expliquei isso para você. Hoje eu sei viver a graça. Eu desfruto da graça. Eu sei que eu peco, é chato isso, mas eu desfruto da graça. Eu não vivo cabisbaixo, eu não tenho mais aquela coisa de que Deus não me ama, eu sei que Ele me ama. E Ele tem provado. Hoje Ele provou mais uma vez. Né? Claro, às vezes com coisas pessoais que eu não posso explicar, mas hoje Ele provou mais uma vez. Essa semana, né, algumas pessoas do conselho da igreja sabem, Ele provou mais uma vez. E Ele prova, às vezes, de forma agressiva, né, com coisas que são enormes. Ele prova. Deus tem provado. Né, eu acho que eu ainda não falei publicamente, né, mas eu vou anunciar oficialmente. Já é o 3º ano que eu vou para Chicago participar do Summit ao vivo.
E esse ano, graças ao bom Deus, eu e a Renata, nós fomos abençoados e a Renata e a Cecília vão junto. Então, né, a Cecília, com 5 anos de idade, vai poder ir para os Estados Unidos pela primeira vez e a gente vai poder viver coisas maravilhosas juntos. É Deus, gente. E eu preciso dizer que a gente foi abençoado. Não porque, você acha que eu roubo dinheiro da igreja, primeiro porque a gente não tinha, né, Henrique, até pouco tempo atrás para roubar, e segundo porque eu não faço isso. E o meu salário não comporta esse tipo de viagem. E eu expliquei isso para a pessoa que me doou. Eu disse, olha, muito obrigado, porque você tem sido usado por Deus para fazer com que eu viva coisas que a minha renda familiar não permite. E não é que eu ganho pouco, eu ganho muito bem, eu não estou reclamando disso, mas é uma viagem muito cara. E Deus tem abençoado, é disso que eu estou falando, de um Deus bom, que ama a gente, que cuida da gente. Amém? Vamos caminhar para a gente tentar terminar. Então, eu preciso falar, senão ninguém vai ouvir. Já li para você, já expliquei, e agora eu quero dizer uma frase, e depois eu vou explicar mais um pouquinho e a gente encerra. Evangelizar é apenas um mendigo dizendo ao outro mendigo onde encontrar pão. Evangelizar é apenas um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Eu gosto dessa frase, eu não sabia quem era o autor, né? É D.T. Niles, né? Ou D.T. Niles. É alguém que resumiu quem nós somos. A gente estava com fome e a gente foi alimentado. Agora a gente pega quem está com fome e diz, eu sei onde é que tem pão. Isso é o processo de evangelizar. Então eu quero corrigir, antes de encerrar esse primeiro subponto, eu tenho um segundo subponto, que é o seguinte. Existe uma prática muito errada na igreja cristã, e na verdade não é nenhuma prática, é uma teoria. Ou é uma cultura, é algo velado, mas que existe. Que é o seguinte, as pessoas elas atribuem ao pastor, presta atenção que essa conversa vai ser bem importante, elas atribuem ao pastor a responsabilidade pelo crescimento da igreja ou pela evangelização das pessoas. E eu preciso dizer para você que isso está errado, isso não é bíblico e eu não tenho nada a ver com isso. Você precisa saber disso, eu não carrego esse fardo sobre mim. Eu sou responsável por estratégia, sou responsável por liderança, sou responsável por estimulá-los, isso eu sou. Não se preocupe que eu não tenho nenhuma crise com isso, com o meu papel. Mas eu não sou responsável por encher esses bancos. Eu não sou responsável por convidar as pessoas que você conhece. Lília, quantos amigos seus eu conheço? Quantos nomes eu posso citar aqui de pessoas que eu conheço? Eu não sei isso, não conheço. Eu vi no shopping aquele de uns 4, 5, não sei o nome de nenhum, né? Não sei. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a Lília ela senta na sala de aula com 20, 30 colegas, ou às vezes com mais gente por trocar os períodos. Seu Vitor, que é Uber, né? É gente o dia inteiro trocando. Tem gente que gosta de bater papo, tem gente que não quer assunto. E eu sei que o senhor já teve a oportunidade, inclusive, de evangelizar e convidar pessoas para cá. Vocês estão entendendo o raciocínio? Cada vez que a gente vive a nossa vida, a gente acessa pessoas que eu não acesso. É isso que você precisa entender. Então, eu vou falar para você. Em primeiro lugar, todos são alcançados. Se você está dentro de uma igreja cristã hoje, se considera um cristão, você foi alcançado. Então, você tem a mesma responsabilidade que eu. Porque a transmissão da fé não é um ministério. Transmissão da fé não é um ministério, é um dever. E nem precisaria ser um dever, deveria ser uma gratidão, um ato de gratidão. Então, transmissão da fé, o chamado evangelismo, não é que eu não gosto do termo, mas ele é tão popularizado e desgastado, porque evangelismo, o que a gente pensa? Vamos para a praça no domingo à tarde com uma pilha de folhetos, né, um pãozinho, um copo d'água, uma camiseta amarela da nossa junta e vamos evangelizar. Nada contra. Hoje, 2026, não é o melhor formato. Nos anos 80 foi, nos anos 70, vão para a praça, e muita gente se converteu em evangelismo de massa. Programa de rádio, né? Eu já falei no programa de rádio, mesmo sendo jovem, foi divertido, porque você fala para ninguém, e aí você pensará que tem alguém me ouvindo, mas tinha gente ouvindo. Hoje não é mais assim. Ainda tem gente que faz, ainda tem gente que se converte, tem. Dá para ir na praça? Dá, não tem problema. Mas você não vai ser estimulado por mim a isso, porque eu acredito em outros formatos. Quais? Aí a gente pensa que é o pastor. O pastor, às vezes, consegue. Mas ele consegue menos, sabe por quê? Por causa do círculo de relacionamento. Eu não estou me isentando, tá? Eu estou tentando problematizar. Quem são os meus amigos? Hã? Isso, seu Vitor, obrigado. Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas com quem eu convivo? Hã? Isso. Onde que eu fico o dia inteiro, de terça a sexta? Aqui dentro. Onde que eu vou no sábado? Aniversário, churrasco, reunião de crente. Onde que eu vou no domingo?
Aqui, eu estou aqui todo domingo, a não ser que eu esteja de férias ou num congresso viajando. Aí tu diz, pastor, o senhor está dando desculpa? Claro que não. Eu estou dizendo que eu já evangelizei. Eu tenho evangelizado algumas pessoas, algumas que até chegaram a mim por gente da igreja, mas eu estou tentando, estou conversando, devagarinho, a gente tem o nosso futebol, às vezes algumas coisas acontecem ali. Agora minha pergunta é, e você? Quantas pessoas você conhece? E aí eu volto ao exemplo que eu dei da Lília. Quantas pessoas você conhece que eu não faço a mínima ideia de quem seja? Eu não sei o nome dos seus parentes. Eu não sei quem deles é crente e quem não é. Quando você vai no aniversário de domingo, gente, eu não estou lá. Eu não sei quem é a sua família. Alguns aqui, claro que eu conheço, mas pouco. Eu não sei quem senta do seu lado no trabalho. Eu não sei quem chega para você e diz, já que tu é crente, ora por mim e pela minha família. Isso é um evangelismo pré-pronto. A pessoa entregou para você. É só apertar o botão do micro-ondas e em 1 minuto está pronto. Por quê? Porque você diz assim, eu oro, mas deixa eu te explicar para quem que eu vou orar. Eu vou orar para um Deus maravilhoso. Esse é meu próximo ponto, eu vou explicar isso. Mas o fato é que você acessa pessoas que eu não acesso. Então, quando a gente falar de evangelismo, de relacionamento, né, do entregar a sua fé a outra pessoa, lembre disso. Eu posso ajudar você, eu adoro fazer isso. Se você disser assim, Caio, eu estou conversando com um vizinho meu, vai lá explicar para ele, eu vou fazer isso. Né, eu estou tentando, não sei o quê, eu vou fazer isso. Vai vir aqui na igreja? Pode vir aqui na igreja. Caio, pode receber um amigo meu que ele tem dúvidas e tal? Pode receber. Agora a questão é a seguinte, eu não sei quem são os seus amigos. E não adianta você me dar uma lista, pastor, está aqui meus 15 melhores amigos, o WhatsApp deles, eu já falei que o senhor vai escrever para todos. Não é assim que funciona, eles não me respeitam. Para muita gente, o pastor é um nada. As pessoas desprezam os pastores. Mas ela talvez não despreza você. Por quê? Porque você é cunhado dela. Entendeu? Porque você é parente, você é amigo, você é colega de trabalho, você já ajudou em outras ocasiões. Então você precisa entender isso, gente. Eu só sou importante para vocês. Porque vocês são crentes. Deu para entender? Vocês me amam porque vocês entendem o meu papel. Agora, a pessoa que não está aqui dentro, para ela eu não sou ninguém. Eu não faço parte da vida dela. Então não adianta você me levar lá. No passado, anos 70 e 80 no Brasil, a figura de autoridade religiosa ela era vista diferente. Ela era vista como autoridade. E mesmo em contextos onde ela não era, né, a figura central, ela era bem recebida. Esse aqui é meu pastor. Ô, pastor, bom dia. Senta aqui hoje em dia. Não quero nem assunto com esse pastor. Entendeu? Agora, com você, a pessoa quer assunto. Com os seus vizinhos. Quem são os seus vizinhos? Eu não sei. Eu não sei o nome. Eu mal sei dos meus, gente. Eu moro em apartamento, é difícil. Né? Eu sei os do meu andar, mas o andar de baixo, de cima, eu já não sei. Deu para entender o raciocínio? Tem como eu ser mais claro do que isso? Então, o que eu acredito em termos de evangelismo? Evangelismo, para mim, né? Vou criar aqui agora uma teoria, uma definição. Evangelismo, para mim, hoje, o mais eficiente de todos, e eu já vivi, já vi na prática, é o relacionamento. Mas não o relacionamento assim, um dia ele vai descobrir que eu sou crente e ele vai querer ir na minha igreja. Isso não funciona. Relacionamento onde você ora. E é uma pena porque eu tinha pensado na época da série de trazer de novo o cartãozinho. Admito que eu esqueci, mas você não vai se livrar de mim, vocês vão ter que me engolir, como diria o Zagalo. Eu vou trazer aquele cartãozinho dos alvos de amor. Lembra que a gente já teve, quem estava aqui nos anos anteriores? O que é esse cartãozinho? Ele vai ser do tamanho de um cartão de crédito, para caber na sua carteira, aqueles que ainda têm, eu respeito quem tenha, né, mas eu não tenho mais. Então, quem ainda tem carteira, para caber dentro da capinha do celular, ou dentro da sua Bíblia, marca a página, onde você quiser. Ele só vai ter 5 espaços. Eu ia fazer só com 1, para jogar fácil. Sabe aquela coisa de dar um dedão pro gol, acerta, ganhamos, tá tudo bem, que é como eu jogo na terça. Inclusive, essa semana fiz 3 gols, e agora aprendi a fazer assistência, que é passar a bola, eu não sabia fazer isso, mas então estou fazendo. Então, assim, é jogar fácil. É só uma pessoa. É triste, porque quando eu passo, o outro faz o gol, eu perco a oportunidade. Mas tudo bem, o importante é que o time ganhe. E aí, assim, um nome eu ia botar. Mas, às vezes, você quer orar pela família inteira, você é amigo de todo mundo, então vai ser 5. Pastor, eu posso orar por 20? Pode orar por 20. Mas adianta orar por 20 e não convidar nenhum? Adianta, gente? Então, não é muito melhor orar por 5 e dos 5 escolher um? E dizer, vamos na minha igreja comigo. Vamos no meu pequeno grupo, já expliquei, os nossos pequenos grupos, eles têm características. Uma delas, eles são fechados para membros da igreja, mas eles são abertos para visitantes não cristãos. O que a gente não quer lá? Trânsito de igreja nos nossos pequenos grupos. Porque a pessoa tem que primeiro resolver a igreja dela. Depois que ela resolver, ela entra no pequeno grupo. Se ela resolveu, está bem-vindo. Agora, o não crente, ele entra e sai, ele é bem-vindo. Por quê? Porque ele não tem uma igreja. Então, lá ele vai conhecer a nossa fé. Não é isso? E é por isso que esse ano, eu não sei se eu já anunciei publicamente,
mas nós não vamos mais usar livro. Pelo menos no ano de 2026, a gente vai usar somente o meu sermão, ou o sermão do pastor que pregar, e faremos um esboço em cima disso, para facilitar esse processo de engajamento de alguém que não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Amém? Vamos tentar encerrar? Voltando. Então, você conhece os seus amigos, eu não conheço os seus amigos. Então, você precisa orar por eles. Vai chegar o cartãozinho e eu vou te desafiar a escrever 5 nomes ali e a orar por esses nomes, tá? Raquel, tu pode anotar isso, por favor, para não esquecer, para a gente fazer na terça o nosso material. Vamos lá, por último lugar, letra B. Eu preciso aprender o que eu creio e como responder para as pessoas sobre o que eu creio. Por isso que eu fiz aquela grande explicação no ponto 1. Porque é muito difícil você dizer assim, você precisa ser salvo. E aí o seu amigo, que eu não sei quem é e não tenho acesso, eu não estou lá. Aí ele diz assim, salvo do quê? Salvo do quê? Aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 3,15. Ou lá no final do aplicativo, né? Esses dias eu ensinei para alguma pessoa, vai aparecer na tela, esses dias eu ensinei para alguma pessoa como mexer, inclusive, no aplicativo da Bíblia, né? Porque até isso a gente tem que aprender. Vamos lá? Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. 2 coisas bem simples. Você, como crente, tem uma esperança. Você vai para o céu. Nós não buscamos a morte. E talvez a gente nem goste dela, porque a morte envolve dor para os que ficam. Ela é uma alegria para quem vai. Você tem que entender isso. Se eu fui, me esqueça, estarei com Jesus. Mas os que ficam, é claro que sofrem. Eu tenho uma mulher e uma filha. Mas o fato é, como crentes, gente, a gente tem uma esperança. A morte não é o fim. A morte, ela não é um símbolo só da dor. A morte não é um símbolo de desespero. É ruim falar isso, mas você já deve ter ido em 2 tipos de sepultamento, né? O do crente e o do não crente. É diferente. É claro que o do crente sofre, gente, não sou ingênuo. Eu já enterrei minha avó, minha mãe, eu sei quanto sofre. Essa semana, eu vi uma postagem, inclusive, falando de Instagram, que me destruiu. Algo muito simples, mas que evocou a minha história, a minha família, mas me destruiu. Era uma frase de 8 palavras, mas pensa num troço que me fez chorar. Ainda bem que o Wesley tinha saído aquela tarde, eu chorava de soluçar, de chorar alto, assim, porque me remeteu à minha mãe. Aí, né, eu tenho um lado meio poeta, escrevi algumas coisas, aquilo me acalmou, né, pensando muito na minha família, na minha história, né, doeu, chorei, etc. Mas voltando, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Então você precisa saber explicar que esperança é essa. Por que você tem esperança? Pensa que eu sou o seu amigo, aquele que eu falei, não crente. Ele diz, tá, mas por que você vai numa igreja domingo? Ah, porque é legal, porque me faz bem, porque eu gosto. São respostas muito genéricas. Entendeu? Não é por isso. Que você recebeu a salvação, você tem esperança. Mas o texto diz, contudo façam isso com mansidão e respeito. Eu não acredito em discurso de ódio. Não acredito, isso não converte pessoas. O discurso de ódio, o discurso religioso de ódio, ele é gostoso para você que é crente. E às vezes ele nos dá um prazer de estar certo, mas ele não é uma boa ferramenta de evangelismo. Não é uma boa ferramenta de evangelismo. Então nós não precisamos de discurso de ódio. A gente precisa de mansidão e respeito. Se você está evangelizando alguém que tem uma fé diferente da sua, não diga assim, a sua fé não vale nada, a sua fé é uma bobagem, sua fé, não sei de onde é que saiu, né? Sua fé foi um bêbado que escreveu, que não sabia o que estava dizendo. Você não vai ganhar pessoas para Jesus assim. Faça como a Bíblia diz, siga a Bíblia que a sua vida será mais fácil. Então, voltando, para evangelizar, gente, você precisa saber qual é a sua fé. Você precisa conseguir dizer para a pessoa assim, eu acredito nisso por causa disso. Aí você diz, Caio, mas eu tenho que saber o que você sabe? É claro que não. A nossa vida é diferente. Porque as horas que você gasta no seu trabalho, eu tenho disponíveis para os assuntos da fé. É claro que a nossa vida é diferente. Nesse sentido, né? E só nesse. Mas é fato que você precisa entender quem é o Deus que você serve, que fé que você tem, no que você acredita. Então eu
voltando agora àquilo que eu falei no início do ponto. Não sou responsável por evangelizar os seus amigos. Não sou, porque eu não sei quem são. Seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. São 4 pessoas, 4 categorias. Mas eu sou responsável por te ajudar, instrumentalizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar se num curso externo ao sermão, né, ao domingo, talvez domingo, 4 da tarde, se no sermão a gente está avaliando fazer talvez 5 encontros no sábado de manhã com pessoas que são boas, que não é eu, que são especialistas em evangelismo, para ouvir essas pessoas e pensar junto como eu evangelizo as pessoas que eu conheço. Muito provavelmente serão datas no sábado de manhã, aberto para todo mundo, não é para liderança, não é para líder de nada, e você vai ser convidado. A questão, a banda pode subir aqui para a gente encerrar. A questão é a seguinte: o que eu gostaria de dizer para você? Você vai ganhar ferramentas sobre como evangelizar, mas ainda assim o evangelismo é relacionamento baseado no seu testemunho. Amém? Então, o que eu gostaria? Que quando alguém perguntar qual é a razão da sua fé, que você conseguisse responder. Amém? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar nossa ceia. Então, quero convidar os nossos distribuidores de ceia. Enquanto você recebe os elementos, você vai ouvir uma música. Você tem que saber que eu sou muito... Qual que é a palavra? Qual que é a palavra daquele pai que gosta muito das coisas que o filho faz? Coruja. Eu sou muito coruja com as minhas ovelhas. Então a gente vai ouvir uma música que nosso querido Diego compôs. Uhul! Então agora o que eu quero te convidar? A num espírito reflexivo. Pode distribuir, gente. Bora. Num espírito reflexivo. Sempre as fotos. A foto é depois. Num espírito reflexivo, você vai recebendo os elementos e ouvindo a música. Não se preocupe em tentar cantar, até porque você nunca ouviu ela, você não conhece. Então, no espírito reflexivo, você receba os elementos. E você pense, gente, o que para mim é fundamental no momento da ceia. É você entender o que está acontecendo. É você entender por que você está recebendo isso. É você entender o que isso significa. É você entender que a ceia, ela é o ápice da vida cristã. Crianças podem tomar ceia, viu? É o ápice da vida cristã. Por quê? O que a gente entende sobre a ceia? A ceia, preste bem atenção, não é um momento de exclusão. Ela é um momento de inclusão. É a hora que você lembra que Cristo morreu por você, que Cristo morreu pelos seus filhos, que Cristo morreu pelos seus amigos, vizinhos, colegas e parentes. Então, neste momento, eu quero sugerir 2 orações, enquanto a gente ouve a música, tá? 2 orações. Primeira delas, que você consiga pensar na sua salvação. E eu já disse para vocês, sempre vou repetir a mesma coisa. A ceia é um momento íntimo, pessoal, onde você vai fechar os seus olhos e vai dizer: Jesus, obrigado porque eu estou aqui. Porque se eu estou aqui é porque eu recebi a salvação. Então você vai conversar com Jesus sobre a sua salvação. E a segunda coisa é, nesse espírito do nosso pilar, né, de evangelismo, você vai dizer: Jesus, me mostre os 5 nomes. Não deixe que a minha fé seja um pirulito. Faça com que minha fé seja um pacote de bolachinha recheado. Né? E quem ouviu, Renata, só para não parecer que eu estou louco, quem ouviu sabe o que eu estou dizendo. Então peça para Jesus tornar a sua fé algo que você pode dividir. E já comece a orar pelos 5 nomes. Fale: Jesus, me revele, me mostre quem são aqueles que estão mais próximos de te conhecer, quem é estrategicamente que faça mais sentido eu convidar. Não que você não vai orar pelos mais difíceis, mas peça quem são os 5 que, se eu convidar, vão vir no meu pequeno grupo, vão ouvir sobre a minha fé. Então ore por essas 2 coisas agora, enquanto você ouve essa música, e pode aguardar silenciosamente, tranquilamente, que depois que acabar a música eu volto para a gente orar, tá bom? Deus abençoe, desfrute a música em oração. Depois da sua oração, pode tomar e comer os elementos da ceia. Quanto mais
mais eu vivo, quanto mais eu olho para tudo o que você fez em mim. Eu acredito na esperança, acredito em um novo amanhã, pela promessa, pelo futuro. Não vou deixar que a maré leve minha fé, não vou deixar este sonho se afogar. Estou a salvo, estou seguro, estou firmado na rocha eterna. Eu sou amado por Jesus Cristo e eu fui salvo pela sua cruz. Eu acredito na esperança, acredito em um novo amanhã, pela promessa, pelo futuro. Não vou deixar que a maré leve minha fé, não vou deixar este sonho se afogar. Estou a salvo, estou seguro, estou firmado na rocha eterna. Eu sou amado por Jesus Cristo e eu fui salvo. Eu fui achado e redimido, eu fui liberto e me fez filho. Eu sou amado por Jesus Cristo e eu fui salvo pela sua uma força contra mim. Eu vivo por ti, espero em ti, mesmo que o mundo tente me impedir. Eu vivo por ti, espero por ti, mesmo que haja uma força contra mim. Eu vivo por ti, espero por ti, mesmo que o medo tente me impedir. Eu vivo por ti, espero por ti.
estou firmado na rocha eterna. Eu sou amado por Jesus Cristo e eu fui salvo. Eu fui achado e redimido. Eu fui liberto. Eu sou amado por Jesus Cristo e eu fui salvo. Laçou a cruz e eu fui salvo. Laçou a cruz e eu fui salvo. Laçou a Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Quero te convidar a ficar em pé, já se preparar para encerrar o culto. Eu falei que essa semana, então, eu vi uma postagem no Instagram que mexeu comigo, até abri aqui para ler para você. Ela é bem simples, bem boba, mas ela dizia o seguinte, ó: quando você estiver se cobrando demais, lembre-se que a sua versão criança ia te achar incrível. Interessante, né? Talvez você passaria por essa frase e diria, bom, mais uma postagem de Instagram. Mas eu simplesmente travei e chorei. Você não tem ideia do quanto eu chorei. E escrevi depois uma carta e depois um outro texto longo, muito íntimo, assim, muito profundo. E onde no primeiro deles eu relembrei, então, tudo que eu vivi na minha infância. E claro, você sabe que eu sou chorão e sensível, pode ser que eu chore falando disso, mas eu não vivi a pior infância de todas. Eu sei que tem gente que sofreu muito mais que eu e é uma pena isso. Mas eu vivi coisas muito horríveis e algumas delas eu tinha esquecido. Eu acho que eu chorei porque eu lembrei dessas coisas. E eu fiquei me perguntando como é que eu cheguei onde eu cheguei tendo vivido tudo isso. E aí você diz, cara, o que isso tem a ver com o nosso momento? E a resposta é porque Jesus me salvou, é só por isso. Se eu tivesse que depender simplesmente de ferramentas, né, emocionais, etc., eu não teria chegado até aqui. Né? E o até aqui, não se preocupe, que eu não estou falando em escalada social, isso é uma grande bobagem. Eu estou falando em um lugar onde você olha para trás e diz, eu estou melhor do que eu estava ontem. E escrevendo aquela carta, eu disse, Jesus, muito obrigado, né? Porque no meio de tudo aquilo que eu vivi, olha onde eu estou hoje, né? E onde eu estou hoje é muito simples. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma missão, eu sustento a minha casa, eu tenho uma filha, está escondida aqui embaixo, eu tenho uma esposa, né? Eu tenho perspectiva de futuro. São pequenas coisas e grandes coisas que todas elas precisam ser devolvidas para Jesus. E por isso que para mim é importante o momento da ceia, a gente ceia é memorial. A ceia é olhar para trás. Ceia é olhar para trás. Para mim é só isso que ela serve. Porque a ceia é um memorial, é um símbolo. Ceia também não salva ninguém. É olhar para trás e você dizer assim, Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor fez lá atrás. Eu gosto de pensar que o lugar que eu morava, ele era tão feio e tão esquecido que Jesus me achou com uma lupa. Né? É como você abre o Google Maps e dá aquele zoom. E às vezes eu me pergunto como é que o Senhor conseguiu me achar, né? O engenheiro Alberto Henrique Krause, quadra 19, casa 13, no meio da Vila Farrapos. E lá ele me achou, me deu um chamado, me fez rodar alguns lugares, né? Estados e mundo até, para chegar até aqui. E a única explicação é, Deus existe, Deus é poderoso, se importa comigo e com você, nos achou, nos salvou e nos deu uma nova vida. Vamos fazer a nossa última oração para encerrar com esse espírito, pensando que Jesus, Ele te achou onde você estava, e se você olhar um pouquinho para trás na sua história, você vai dizer, caramba, eu sou muito abençoado. Fui muito abençoado. Amém? Jesus querido, nós queremos te agradecer, Deus, porque esse raciocínio ele é muito verdadeiro. O Senhor achou a gente, e eu tenho essa sensação, né, de que eu era uma pessoa, uma criança, né, uma pessoa sem importância para a sociedade, numa família simples, disfuncional,
né, tanto eu como criança, como a minha família. E o Senhor conseguiu me achar, deu um zoom bem grande no seu Google Maps celestial e o Senhor me achou. E lá então, me encontrando, o Senhor me deu razão de viver, me deu uma história, me deu um motivo, Deus, para acordar todos os dias, me deu um chamado, me deu uma família, né, me deu um trabalho, me deu uma vocação, me deu uma igreja que eu amo tanto e basicamente o Senhor transformou a minha história. Né, o que poderia ter sido um desastre completo e uma história repleta de dores e de, enfim, de problemas e de desgraças, o Senhor transformou em uma história bonita. Não uma história somente de sucessos, e infelizmente eu me lembro das minhas derrotas, mas uma história de transformação e de resgate. E eu quero te agradecer por isso, Deus. Quero orar agora, Deus, e pedir pela vida de cada pessoa que está aqui, dizendo obrigado, Deus, porque aqui também tem muitas histórias que foram resgatadas, tem muitas histórias que foram perdoadas, tem muitas pessoas que olham para trás e enxergam talvez uma história até mais difícil do que a minha, que sofreram mais do que eu, e eu sei que isso é plenamente possível. E ainda assim estão aqui hoje, Deus, libertas pelo Teu nome, resgatadas pelo Teu nome, podendo recomeçar o ciclo, né? E quando eu olho para minha filha, eu penso nisso, que ela não vai precisar passar tudo o que eu passei, ela já não está passando o que eu passei. Eu te agradeço por isso, porque ela pode ter uma família, um lar, uma casa, um papai, uma mamãe. E muito obrigado por isso. O Senhor é um Deus de recomeços e o Senhor permitiu que eu recomeçasse através da tua morte e ressurreição na cruz. O Senhor permitiu que cada pessoa aqui recomeçasse. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Obrigado porque a gente pode encerrar esse culto de Páscoa dizendo obrigado pela sua morte e ressurreição. Ela fez toda a diferença na nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a sua semana. Espero que seja uma semana ótima.